Estamos aqui com Rafael Castro. Finalmente esse nosso momento aqui no podcast hoje falando sobre conexão, sobre vidas humanas, sobre tecnologia, sobre internet, sobre inteligência artificial, growth marketing, espiritualidade e muito mais. Rafael Castro, para quem não sabe, é um grande especialista na área de inteligência artificial. Ele foi aluno da primeira turma do Érico Rocha, precursor da fórmula de lançamento aqui no Brasil. Também fez o curso de Pablo Marçal. É um entusiasta da espiritualidade, um jovem pai de família, um jovem espirituoso, que também tem Deus dentro de si e vibra sempre em altas frequências. Dito isso, Rafael, eu gostaria de perguntar como foi a sua trajetória profissional até chegar no mundo da tecnologia. Perfeito, Márcio. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui junto nesse podcast, né? Realmente é muito bom quando a gente está junto com pessoas que vibram realmente na mesma frequência, com o mesmo propósito e valores, né? E você citou do Érico Rocha, Pablo Marçal, que são meus mentores, mas eu queria dizer também que o próprio Márcio Paulino também é um grande mentor meu de oratória, tá? Obrigado. Mas sobre essa minha trajetória em relação ao marketing, à tecnologia, eu iniciei em 2009, tá? Entrando na faculdade de Engenharia da Computação, na UFC, que é a Universidade Federal do Ceará. Era um sonho meu, da minha família, atuar nessa área. E eu passei algum tempo lá, né? 2 anos, e depois eu já conheci o marketing digital e me encantou. No início do marketing digital, ali em 2010, 2011, as pessoas nem sabiam ao certo o que era o marketing digital. Era muito novo, as empresas não estavam utilizando, e eu vi aquilo, eu enxerguei como a grande tendência para o futuro, de expansão no digital. Então, por isso que eu deixei a área da engenharia de computação para focar no marketing digital, vislumbrando esse futuro. Tá? Então, eu iniciei criando sites, que na época era muito forte, era o principal, vamos dizer assim, do marketing digital. E depois, com um grande mentor meu também, o Conrado Adolfo, que foi um dos precursores aqui do marketing digital no Brasil, o maior, na verdade, o grande Conrado. Então, eu assisti uma palestra dele, conheci o marketing digital, me motivei, fiz os cursos dele, a certificação, li os livros, 8 P's do marketing digital, e tudo aquilo me inspirou a investir nessa área. Então, eu logo resolvi também investir em cursos online, que também foi uma nova tendência que surgiu ali mais ou menos em 2013, 2014, também com o Érico Rocha, né, que foi o precursor dessa área, com a forma de lançamento. Então, desde então, trabalhei, né, com cursos online durante vários anos, lançando esses produtos, né? Foram já mais de 100 lançamentos, mais de 1 milhão em vendas de produtos digitais, né? E mais de 1 milhão também investidos em tráfego pago para esse tipo de produto, de iniciativas. E foi uma experiência muito rica, porque como eu pude partir na frente, né, vendo essa tendência ali atrás com o Conrado Rodolfo, com o Érico Rocha, então realmente eu pude colher os frutos nessa trajetória do marketing digital. Muito bem, Rafael. E nós sabemos a importância também da parte das vendas para toda e qualquer empresa. As vendas é um grande Uhum, motor de qualquer companhia, até porque sem vendas nenhuma uhum, empresa sobrevive hoje no mercado. perfeito. Pensando nessa parte das vendas, quais as estratégias mais interessantes dentro do marketing digital, do growth Uhum, marketing, da própria IA, que você certo. acha interessante falar para os nossos internautas a respeito de integração entre vendas e marketing digital? Perfeito, Márcio. Então, para eu chegar nisso, é importante que as pessoas que estão assistindo entendam um pouco da trajetória do marketing digital, né? E do cenário que nós nos encontramos hoje. Então, eu comentei aqui contigo que eu iniciei no Mastal, com os cursos online, mentorias e tudo mais. E quando chegou ali mais ou menos em 2021, 2020, mais ou menos, com a pandemia, acabou que o marketing digital ele acelerou muito, certo? E aí as próprias empresas geraram uma demanda muito grande para contratar profissionais da área, principalmente para investir em tráfego pago, certo? Então, eu nesse momento eu deixei uma empresa que eu tinha de lançamentos,
né? E empresa, pô, legal, assim, sabe? Já tinha feito lançamento de 6 dígitos e tudo mais, mas eu resolvi migrar de área para uma agência especialista em tráfego pago, porque surgiu essa demanda de forma muito intensa ali em 2020, 2021. O próprio Pedro Sobral também, que é um dos maiores especialistas em tráfego pago no Brasil, né? Ele impulsionou isso também a partir de 2018. Então a gente também aproveitou para surfar nessa onda. Então as empresas começaram a fazer muito tráfego pago, tá? Para captar mais clientes, fazer mais vendas. E aí, ano passado, houve uma nova disrupção no mercado, né? Uma nova tendência que eu chamo de growth marketing, que é o quê? É você trabalhar muito mais do que o tráfego pago na empresa, mas você trabalhar também com automações, tá? Para você conseguir fazer o melhor atendimento, certo? Dos leads que chegam através do tráfego pago, dos anúncios, e aí conseguir gerar mais vendas, tá? Então, a nossa agência, ela migrou para esse formato que eu chamo de growth marketing. Ela não faz mais só o tráfego. Então, ela faz o tráfego, faz a automação, tá? E agora também a inteligência artificial. Então, também ano passado surgiu muito forte essa tendência da inteligência artificial, que é muito mais do que uma automação, mas é de fato você integrar essas ferramentas, como por exemplo o WhatsApp, para fazer um atendimento totalmente humanizado. Hoje já é possível fazer isso. É um dos maiores exemplos, inclusive, que eu tenho para trazer de aplicação prática da inteligência artificial nas empresas, para vendas, tá? Existe um case, inclusive, de outro mentor meu, que é o Alan Nicholas, que é já um dos grandes também especialistas na inteligência artificial no Brasil, em que no lançamento ele substituiu uma equipe de 12 pessoas de atendimento, ali, de suporte, para tirar dúvidas sobre o produto dele, no grupo de WhatsApp, por uma inteligência artificial que fez todo esse trabalho mais rápido e com mais qualidade e, claro, com menos custos. Tá? Então, por isso que hoje está tudo integrado nessa área que eu chamo da tecnologia, né? Marketing, tráfego pago, automações, inteligência artificial. Tudo isso compõe o que eu chamo, então, de growth marketing. Muito bem, Rafael. Falando sobre uma grande dor das empresas atualmente, que é a baixa produtividade. Perfeito. Muitas companhias sofrem com equipes que têm baixa performance também, porque não produzem tanto. Como que a produtividade e o growth marketing se casam no cenário atual? Perfeito. Então, Márcio, quando nós trabalhamos com vendas, um dos grandes gargalos é principalmente esse atendimento. Não é à toa que o maior case que eu posso trazer, e já comentei, é justamente esse de substituir, né, o suporte ou um atendimento de vendas por um IA, tá? Porque é realmente humanamente possível, por conta de disponibilidade de tempo, de atender um grande volume de pessoas. Então, a única forma de você conseguir escalar esse atendimento de forma tradicional é contratando mais pessoas. Mas o que acontece na prática é que a maior parte das empresas ela não tem como contratar muito mais pessoas para atender. E aí fica poucas pessoas ali, muitas vezes sobrecarregadas, com grande quantidade de clientes, leads para atender, e aí ela não consegue dar um bom atendimento. Muitas vezes não é nem por falta de qualificação ou de conhecimento, é por falta de realmente não ter tempo disponível para organizar, por exemplo, um sistema de CRM, organizar esses contatos que estão entrando, sabe? Fazer um follow-up, ou seja, um acompanhamento com os contatos, com os leads, para ter uma melhor conversão. Então, são muitas estratégias técnicas que nós temos para gerar vendas. Porém, é necessário muito tempo para isso. Então, a inteligência artificial e a automação, ela chegou justamente para resolver esse problema, para ajudar nisso. Porque, então, eu pego 1, 2, 3 pessoas e multiplico essa produtividade delas e elas começam a trabalhar como se fosse uma equipe de 10, 20, 30 pessoas. Então, eu consigo potencializar os resultados, né, da minha equipe, uma equipe mais enxuta, utilizando esses recursos. Perfeito. Rafael, eu sei que você atende muitas clínicas, Perfeito. médicos, dentistas, fisioterapeutas, né? Essa turma da área branca, que é uma Sim. turma muito especial, são profissionais de alto padrão que fazem um trabalho muito importante. Sim.
Existem algumas pessoas ainda que sofrem uma pequena resistência a respeito de automatizar o seu processo de atendimento, Perfeito. de agendamento, que ainda usam a agenda escrita a lápis ou a caneta. O que você faria, o que você falaria para essas pessoas que ainda sofrem resistência em relação ao atendimento automatizado? Perfeito, ótima pergunta, Márcio. Olha, é muito legal você citar a área da saúde, porque é uma área que eu não atendo por acaso. Eu atendo com muito carinho e dedicação. É uma área que eu tenho muita admiração, até por conta das minhas raízes, né? Meus pais sempre quiseram, tinha um sonho que eu fizesse medicina. Eu cheguei até, inclusive, fazer turma, né, especial de medicina, uma época, para estudar essa área. E a minha família também tem muitos médicos, tá? Então, eu sempre vivi rodeado nesse meio de pessoas que atuam na área da saúde, tá? Então, acho que por conta até disso que eu tive essa inclinação para atender esse tipo de cliente e entender mais das dores dele, né? Porque eu vivia isso daí na prática. Fora que eu, de fato, já fui transformado várias vezes, impactado por profissionais da área da saúde, tá? Eu cheguei a emagrecer mais de 25 quilos, né, através de um processo que eu fiz com o nutrólogo, o Dr. Lucas Teixeira, sabe, que transformou minha vida, através também de terapias, sabe, que eu gosto bastante também, que são profissionais da saúde. Então, tudo isso me faz ter um carinho muito grande para atender essa área, tá bom? E sobre a tua pergunta de como quebrar, né, essa objeção das automações, como deixar isso mais humanizado. Olha, a IA ela veio justamente para isso. A IA, inteligência artificial, ela é uma ferramenta que de fato humaniza todo esse processo, porque ela aprende com a gente, com a forma que a gente se comunica, sabe? A inteligência artificial, a gente treina ela com informações. Então ela acaba modelando essa nossa forma de comunicar, certo? Então, já existem hoje inteligências artificiais que ajudam as pessoas, até mesmo em trabalhos terapêuticos, tá? Eu costumo, inclusive, conversar muito com a minha inteligência artificial, com o ChatGPT, sobre problemas que eu estou passando, dificuldades e tal, e ela sempre me responde de uma forma muito humanizada, tá? Então, é bem diferente você simplesmente ter uma automação fria de programação, que você coloca ali códigos, opções, um menu para interagir, de você ter uma inteligência artificial que fala de forma humanizada e que, principalmente, consegue hoje fazer um clone seu. Por exemplo, você é um especialista, né, um mentor de oratória, como temos vários especialistas do mercado, ou um empresário que é líder, que está à frente de uma empresa e quer comunicar com seus clientes, então ele pode simplesmente fazer um clone dele digital com a sua imagem, inclusive com a sua voz, inclusive conectar isso com o WhatsApp. Então imagina só os seus clientes falando com você e sendo atendidos por uma inteligência artificial que fala igual a você, inclusive por áudio, tá? Gera as respostas ali em tempo real, transforma aquilo em áudio com a sua voz e responde. E além disso, tem os seus conhecimentos, porque a gente pode treinar a inteligência artificial com conhecimento diverso. Então eu posso pegar palestras suas, workshops, e-books, livros e levar esse material para a inteligência artificial, inclusive um podcast também, por exemplo, e ela vai entender o seu conhecimento, como você fala, tá? Eu posso, inclusive, botar informações sobre o meu produto, do meu serviço. Então, aquele ponto que nós estávamos falando sobre o vendedor, então eu posso ter uma inteligência artificial que fala igual a mim e que vende o produto por mim, tá? Isso já está acontecendo, ela é uma solução prática, palpável, que hoje eu já aplico, tá? Para mim e nas empresas, certo? E cada vez vai ficar mais comum e humanizado isso. Então eu falo isso, às vezes pode parecer coisa de ficção, pode parecer que é coisa distante, assim, não acessível para empresas, vamos dizer assim, tradicionais ou menores, mas a realidade é que já sim é acessível, tá? Com baixo custo, hoje você consegue implementar essa solução no seu negócio. Muito bem, Rafael. Antes da nossa próxima pergunta a respeito do futuro dos próximos anos, as empresas usando tecnologia, Sim. eu queria abrir um parênteses aqui, porque vai ajudar muita gente que está nos Perfeito. assistindo agora.
Eu acompanhei o seu processo através da rede social, porque eu não te conhecia ainda na época, Perfeito. mas você eliminou 25 quilos aproximadamente em alguns meses, é isso? Isso, em 6 meses. 6 meses. Eu queria que você esmiuçasse um pouquinho esse processo, porque muita gente precisa perder peso, ou muita gente precisa dar o start em algum projeto novo, e você, além de ter feito isso, ainda colocou a cara na rede social, até para gerar um compromisso teu com a tua audiência. Conta para nós, como foi esse processo, desde o início, você com sobrepeso, a sua decisão de fazer e o processo até o final. Conta pra gente. Márcio, foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida, as maiores transformações de fato da minha vida, né? Eu sou muito grato a Deus por ter conseguido alcançar esse marco, pelas pessoas que me ajudaram, familiares, meu médico, sabe? É algo assim que transforma de verdade uma vida, você perder 25 quilos, sabe? Em 6 meses? Em 6 meses e mais. É pouquíssimo tempo. É transformador. Então, tem muito a ver com minhas características pessoais, a estratégia que eu utilizei para isso e também do meu know-how até mesmo com marketing digital, tá? Então, eu posso dizer que você conseguir perder 25 quilos em 6 meses é um processo parecido até com de um lançamento de um produto digital, né? As pessoas falam muito nos lançamentos digitais, fiz 7 dígitos em 7 dias, fiz 6 dígitos, né, em um dia, tá? Então, quando eu comparo essa intensidade de resultados em pouco tempo, tem a ver com a estratégia de lançamento, tá? Que eu apliquei. Então, tudo que eu conquistei na minha vida, eu sempre coloquei foco naquilo, coloquei, sabe, um plano de ação para poder executar. E aí foi o que eu fiz. Eu coloquei uma meta, um objetivo, que era o quê? Eu quero perder 25 quilos e para isso eu vou fazer um triatlon, tá? Triatlon, para quem não sabe, é um esporte em que você corre, você pedala e você nada, né, durante um período de tempo. E aí eu comecei realmente do absolutamente zero, não nadava, não pedalava, nem corria, mas aquele desafio me estimulou a conseguir ter um foco, ter uma meta e a praticar no dia a dia, acordar 5 horas da manhã para fazer exercício, a mudar minha alimentação, porque eu tinha uma meta ali para cumprir, tá? E fora isso também, teve um outro detalhe que foi ver as métricas, vamos dizer assim, os números. Eu sou uma pessoa muito analítica, tá? É do meu perfil comportamental. Então, quando o médico, sabendo disso, inclusive, desse meu perfil, me mostrou os exames que eu fiz no laboratório, os resultados e as taxas todas estouradas, inclusive uma delas, que era mosteceína, né? E ele dizendo que aquilo ali realmente poderia ser algo muito sério para o meu futuro. De verdade, eu saí da consulta achando que eu não iria chegar nos 60 anos de idade. Então, aquilo ali, foi um gatilho para eu tomar a iniciativa, porque eu, analítico como sou, não aceitei aquela situação, sabe? Eu olhei assim, não aceito isso aqui, preciso mudar, tá? Então foi a junção dessas duas coisas, um gatilho ali inicial com números, para eu tomar uma atitude, ver a consequência se eu não mudasse, e ao mesmo tempo eu estabelecer uma meta e um plano de ação para alcançar ela. Então isso tudo fez eu conseguisse, em 6 meses, alcançar esse resultado. Muito bom, Rafael. Parabéns pela performance. Realmente é um exemplo para todo mundo que está assistindo. Eliminar 25 quilos em 6 meses é um marco. Parabéns. Obrigado. Falando sobre os próximos anos, qual a tua expectativa enquanto empresário e empreendedor para os próximos anos em relação também ao mercado profissional, unindo as grandes tecnologias com a parte humana e comportamental? Qual a tua visão sobre os próximos anos? Legal demais, Márcio. Olha, a tecnologia, ela evolui numa forma que a gente chama exponencial, né? Para quem não conhece esse termo, a gente, quando está falando de crescimento, a gente pode ter 2 tipos de crescimento, o linear e o exponencial. O linear, ele vai crescendo de forma constante à medida do tempo, como se fosse uma linha reta, e o exponencial, ele vai aumentando essa velocidade de crescimento à medida que o tempo passa, tá? Então, vai duplicando, triplicando, cada vez mais rápido. E é isso que nós estamos vivendo na tecnologia desde a época que nasceu os computadores, tá? E aí depois veio a internet. E a inteligência artificial, ela é uma tecnologia nova que ela vai entrar na nossa vida, no nosso cotidiano, de uma forma tão natural como hoje nós utilizamos um celular, como nós utilizamos a internet. Vai ser mais um acessório
tecnológico que nós vamos utilizar em tudo. Tudo vai estar conectado com a inteligência artificial, tá? Inclusive robôs que estão lançando todo dia novos, tá? Então, por exemplo, você vai estar dirigindo, falando com inteligência artificial, te guiando para onde você quer chegar, ou tirando dúvidas com ela sobre o programa que você vai fazer, tá? Ou então mesmo escrevendo um livro no carro, por exemplo, e ela vai escrevendo tudo aquilo para você. Você pode utilizar a inteligência artificial quando estiver cozinhando, tá? Para conversar com ela, fazer um plano de ação. Você vai poder também utilizar a inteligência artificial no dia a dia para ser um seu coach. Você vai ter um coach, tá? Que conhece tudo sobre você, que sabe a forma que você pensa, a forma que você gosta das coisas e te direcionando. E ele é um coach que ele tem muito conhecimento em todas as áreas, tá? Eu hoje, particularmente, já faço isso, só que no futuro, com certeza, vai ser de forma muito mais avançada, tá? Mas, por exemplo, hoje eu já passo boa parte do meu dia conversando com a inteligência artificial através do meu celular. O ChatGPT, que é hoje a inteligência artificial mais avançada, mais utilizada no mundo, ele tem um recurso em que você pode falar com ele em voz e ele te responde em voz. Então, eu boto aqui o celular e eu fico conversando com ele, sabe? Várias vezes do dia. Eu começo o dia fazendo coach com ele. Então, existe um agente, um aplicativo dentro do próprio ChatGPT que, por exemplo, ele me ajuda com a minha rotina matinal. Eu acordo e ativo a inteligência artificial, né? Falo, bom dia, vamos iniciar. E aí ele me fala, legal, Rafael, hoje quais são os teus objetivos, quais são as tuas metas? Eu compartilho com ele, ele traz um plano de ação, ideias de como é que eu posso elaborar aquilo, desenvolver. Ele me ajuda também a desenvolver a gratidão, ele pergunta, olha, por que você foi grato hoje? Ele me ajuda também a visualizar meus sonhos, minhas metas, porque ele cria também imagem, tá, para isso. Enfim, então eu utilizo no dia a dia nessa prática, né? E que eu estou falando como nós, né, pessoas, assim, qualquer pessoa pode utilizar isso na prática, mas as empresas também elas vão ser muito impactadas, Márcio. Principalmente nessa questão que a tendência das empresas é cada vez mais ela ter uma equipe enxuta, tá? Em que um colaborador que sabe utilizar a inteligência artificial vai executar a função de 10 colaboradores. Uhum. Isso é muito importante saber porque uma empresa que não utiliza a inteligência artificial com a outra empresa que utiliza a inteligência artificial é uma concorrência, eu posso até dizer, imoral, desleal, porque não tem como você concorrer, não tem mesmo, tá? Então, hoje, você até consegue ainda sobreviver, tá? Sem essa tecnologia. Mas no futuro vai ser igual a gente utilizar a internet ou o computador numa empresa. As empresas que não estiverem utilizando essa tecnologia, elas infelizmente não vão conseguir sobreviver. Então, o seu papel como empresário é com certeza se atualizar e começar hoje a utilizar esse recurso, entender o que está acontecendo hoje, quais são as possibilidades, se educar, até para você poder contratar profissionais especialistas nisso. E outra tendência, Márcio, vai ser as empresas elas vão ter, vamos dizer, o diretor de inteligência artificial. Hoje, por exemplo, nós temos o diretor financeiro, o diretor jurídico, o diretor operacional e nós vamos ter o diretor de inteligência artificial, aquele cara que é especialista nisso. Então, vai ter essa nova profissão, vai ter graduação nessa área, já tem pós-graduação, inclusive, de inteligência artificial e vai ser um profissional assim, mais requisitado no mercado. Então, se você está entrando hoje no mercado de trabalho, tá? E você quer, assim, realmente entrar num mercado, numa área que vai ter muita demanda e ser muito bem valorizada, invista em aprender inteligência artificial. Muito bem. Antes da próxima questão, eu quero pedir para o nosso querido Lucas, que está aqui atrás das câmeras, para pegar mais uma aguinha aqui para o convidado Rafael Castro. Enquanto o Lucas pega uma aguinha ali especial, eu quero falar com você rapidamente aqui a respeito da importância de você ter um trabalho de mentoria em growth marketing para você que é empresário, empreendedor, você que é médico, tem uma clínica. O Rafael Castro, ele tem um excelente atendimento, vai lhe dar toda uma estrutura, a mentoria dele é personalizada para você, para a sua equipe, então realmente vale muito a pena conhecer o trabalho de mentoria individual. Já já ele vai contar detalhes a respeito desse trabalho, desse serviço. Até porque tem muitas clínicas
que ainda trabalham com agendamento manual, que não tem CRM, que não tem automação, que não tem um sistema por trás de atendimento, o que gera uma sobrecarga, tanto para o médico quanto para a equipe. Então, vale muito a pena você conhecer o trabalho do Rafael Castro e, claro, toda a sua estrutura. É um menino que tem uma frequência elevadíssima e ainda vai contar com a sua parceria fazendo essa mentoria contigo. A aguinha está chegando. Enquanto a água chega, Rafael, nós somos pessoas, eu e você, espiritualizadas. Nós sabemos disso. E existe uma tendência de união entre a tecnologia e a espiritualidade. A princípio parece um paradoxo. Perfeito. Parece que são dois polos distantes, mas na verdade tudo está conectado. E nós já conversamos em off a respeito dessa integração. Sim. Olha aí o Lucas. Pode entrar, Lucas. Obrigado, Chegando Lucas. no quadro, nosso querido Lucas. Tudo bem? Bom dia. É muito bacana ter essa interação também da equipe aqui, né? Perfeito. Rafael, eu ouvi de um professor a seguinte frase. Ele é um mentor de metafísica, professor Denis, do canal Inteligência Quântica. Sim. Ele falou assim: Márcio, chegará um momento daqui a anos que as pessoas elas ficarão tão cansadas da inteligência artificial, da tecnologia, que haverá uma fome no planeta inteiro de espiritualidade. Perfeito. E aí, pensando na fala do professor Denis, eu queria te perguntar, como que você enxerga a integração da tecnologia com a espiritualidade? Perfeito, Máximo. Olha, ótima pergunta. É um tema bem interessante e realmente a espiritualidade ela é muito importante, né? É o que nos conecta. Então, eu acredito, Márcio, que na verdade isso que o seu professor, mentor, né, comentou com você já está acontecendo e vai acontecer talvez até mais rápido, né? Daqui a alguns anos, está bem próximo esses anos, tá? Porque por muito tempo a tecnologia ela andou ali paralelamente à espiritualidade, até mesmo de forma oposta, né? O que era desenvolvido ali na ciência, com a tecnologia, tá? Utilizava como um argumento para dizer que, olha, essas coisas aqui são fenômenos físicos, então não tem algo assim, vamos dizer, extrafísico, tá? Porém, já faz alguns anos que foi descoberto, por exemplo, a física quântica. Sim. Tá? E a física quântica foi uma descoberta muito importante para esse início da relação da espiritualidade com a tecnologia. Porque, olha só, a física quântica ela funciona totalmente diferente da nossa física tradicional. Tá? Para você poder entender ela, você tem que realmente aceitar coisas que não são materiais, que fogem realmente do que a gente aprendeu, né, da física tradicional. Por exemplo, existe um experimento famoso da dupla Fenda que mostra que as micropartículas, né, elas podem se comportar ora como partícula e ora como onda. Exatamente. Tá? Dependendo do observador. Ou seja, isso é algo que é totalmente abstrato, né? Que a gente não consegue ver, não é palpável e foge do nosso padrão aqui de funcionamento do mundo, né, físico, nesse plano que nós estamos aqui. Então, isso já é um início, né, uma prova de que realmente existe algo além do material. Tá? E cada vez mais os cientistas estão descobrindo novos fenômenos, testes, laboratório que conectam as duas coisas. Um exemplo muito prático disso são, por exemplo, as EQMs, que para quem não conhece, quer dizer experiência de quase morte. Então tem um estudo muito forte, muito grande sobre essa área. E com o advento da internet, do YouTube, sabe, isso meio que escancarou, sabe, o acesso a esse tipo de informação, desse tipo de experimento. Então, se hoje você for no YouTube e pesquisar por EQMs, né, inclusive tem um canal que eu adoro, recomendo, que é o Afinal Quem Somos Nós, que tem centenas de relatos de pessoas comuns. E você começa a assistir e você vê que aquilo ali é muito comum para todas as pessoas, tá? E que existe um padrão. E padrão é o quê? É ciência. Tudo que tem um padrão, existe ali realmente uma verdade por trás.
tá? Então, nessas experiências, tá? Pessoas não só conseguem, assim, ver coisas, né? Ouvir e tudo mais, que depois são comprovadas, né? Num estado desligado, vamos dizer assim, no estado de o coração parou, ou por exemplo, está sedado numa cirurgia, quanto também acontecem fenômenos que sempre se repetem, que mostra esse padrão, né? Que comprova o fato, tá? E eu poderia colocar diversos outros exemplos. E por que eu estou falando isso? Porque eu sou um cara cético. Eu mesmo não acreditava na espiritualidade, tá? Até alguns anos atrás. E eu precisei de informações técnicas como essa e provas testes, tá? De laboratório e tudo mais para poder realmente entender e aceitar isso, tá? Então hoje até mesmo quem é cético tem prova para que isso. Então por que é tão importante? Olha só, inteligência artificial é algo que também envolve a filosofia, que envolve o autoconhecimento, que está conectado com a espiritualidade. Porque a inteligência artificial, ela está evoluindo tanto que para nós utilizarmos ela da forma correta, porque toda tecnologia pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal, Verdade. Nós precisamos ter um grande autoconhecimento, tá? Que tem a ver com a filosofia, a forma que nós vamos lidar com essa tecnologia de forma, por exemplo, ética, tá? E nos conhecendo enquanto humanos para usar essa tecnologia da forma correta. E ela nos ajudar a ajudar o planeta ao invés de nos atrapalhar ou ter um final ruim, tá? Existem as duas possibilidades. As duas cartas estão na mesa. O que vai definir como nós vamos utilizar e se ela vai gerar abundância, né? Ou problemas ou escassez é justamente nesse autoconhecimento, né? Isso tem tudo a ver com a espiritualidade. Então, cada vez mais vamos estar conectando essas duas áreas. Bacana. Enquanto o Rafael toma aguinha, eu posso contar uma história de uma grande amiga minha de São Paulo que ela passou pela EQM? História real. Claro. Adoro essas histórias. Pode contar. Cida Cavalcante, uma grande radialista, jornalista, professora de comunicação. A Cida foi a minha grande mestra no Senac quando eu fiz o curso de rádio. E depois ela me convidou para ser também professor lá do Senac. Sim. E a Cida teve uma experiência de EQM, ela foi até capa de uma revista, se eu não me engano foi a Super Interessante, anos atrás, falando sobre isso. A Cida estava no carro, na estrada, e em um momento lá da situação, o carro infelizmente virou, capotou, e ela foi jogada para fora do carro. Quando ela foi jogada para fora do carro, ela se viu assim, saindo do corpo, olhando a cena de cima para baixo, viu o carro descendo a ladeira, capotando, e ali ela entendeu que ela estava partindo. Sim. E ela estava praticamente aceitando a partida, aceitando a transição para o lado espiritual. Só que, naquele momento que ela via o carro já aceitando a partida, ela se lembrou do filho e veio a seguinte pergunta: quem vai cuidar do meu filho? Quando ela perguntou quem vai cuidar do meu filho, ela voltou para o corpo físico e aí começou a sentir as dores. E ela narrando isso é incrível, porque foi assim uma experiência tão real e tão verdadeira, uma experiência de EQM com certeza. Beijo para você, Cida. Cida Cavalcante, o nome dela. Nossa, muito bonita essa experiência, Márcio. Legal. Rafael, espiritualidade é um ponto que eu particularmente gosto muito. Você já falou da integração entre a IA e a espiritualidade. Sim. Agora, eu queria que você entrasse um pouquinho no seu âmbito pessoal. Eu sei que você hoje faz parte de um projeto espiritual incrível, que já fez ações até fora do Brasil. Perfeito. Fala um pouquinho como que é a sua vida particular hoje em contato com a espiritualidade e que projeto você desenvolve nesse cenário. Legal. Esse projeto que o Márcio está falando é a obra Lumen de Evangelização, tá? É uma comunidade católica em que o carisma, ou seja, a missão é justamente ajudar as pessoas que estão nas ruas, tá? Então, até recentemente, a gente foi para Portugal em missão, tá? Para um evento chamado Com Deus Tem Jeito, onde justamente fomos resgatar esses moradores, evangelizar eles, porque é muito mais do que um trabalho de resgate, é de evangelização, tá? Em que eles são resgatados
para uma casa de acolhimento, onde eles passam caminhada de 9 meses de evangelização até serem totalmente reinseridos na sociedade ou seguirem também como missionários na própria obra. Porque muitos deles são tão impactados com a transformação que viveram que eles sentem no coração, cara, eu também quero transformar outras vidas, né? Pegar pessoas que estavam naquela mesma situação que eu estava e também resgatar elas, transformar a vida delas, tá? Então é um projeto muito bonito que eu atuo desde quando eu conheci a minha esposa, a Amanda, em 2011, tá? E toda a família dela participa desse projeto, a minha cunhada é inclusive missionária também da Obra Lumen. Então é algo que eu sinto muito forte dentro de mim e que eu sinto que é importante para todos nós ter contato com essa realidade, com esses projetos sociais, que é assim que a gente vai mudar o mundo, né? E ajudar as pessoas a evoluir enquanto humanidade. Muito bem, Rafael. E os seus produtos? Eu sei que você hoje faz mentoria para grandes empresas, para clínicas, que você também trabalha com cursos, que você é um palestrante. Sim. Eu queria que você contasse para nós quais os produtos que você oferece hoje na sua prateleira. Perfeito. E o que esses produtos podem agregar na vida das pessoas. Ótimo, Márcio. Então, hoje eu ajudo muitas empresas, né, e como o Márcio falou também, muitas clínicas, através de mentorias, tá? Então, por exemplo, na mentoria de Growth Marketing, eu implemento, junto com a empresa, as estratégias do tráfego pago, da automação, do CRM, tá? Quando muitas vezes ela já tem aquilo ali dentro da empresa, quando não tem, a gente implementa aquilo, então a gente orienta para otimizar os resultados, certo? E com a inteligência artificial, acontece da mesma forma. Então, na minha mentoria de inteligência artificial, eu apresento para o empresário as possibilidades que ele tem ali na mão, de como ele pode utilizar aquilo na prática da empresa dele de forma customizada, tá? Então, a gente analisa os processos daquela empresa, vê o que ele faz ali no dia a dia, de forma rotineira, vamos dizer assim, e que pode ser automatizado através de uma inteligência artificial. Porque hoje a inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT, que é a mais conhecida, mais utilizada, ela é uma inteligência artificial generalista, ou seja, ela faz tudo de um pouquinho, mas não faz da melhor forma. Como fazer com que ela faça certas atividades de forma específica, né, com qualidade? Você precisa treinar ela e você cria o quê? Um agente. Então hoje você pode criar inteligências artificiais específicas para um problema seu, para algo de rotina sua, ou seja, um agente. Então você pode ter 10, 20, 30, 100 agentes trabalhando para você diariamente na sua empresa de inteligência artificial. Então é isso que eu planejo, produzo junto com o empresário nessa mentoria de inteligência artificial. A gente percebe quais são os processos deles, quais são as agentes que a gente pode criar e a gente programa junto esses agentes. E eles passam a atuar dentro da empresa, tá? E outra coisa que dá para fazer, que também é bem legal, é justamente o agente de vendas, né? Que a gente falou inicialmente, que é aquele que faz o clone, que integra com a Zap para fazer o atendimento. Esse aí é o que é mais disruptivo e mais gera resultado rapidamente. Mas fora isso, nós podemos, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui prático de um cliente, tá? Que eu atendi recentemente. Esse cliente, ele tinha uma rotina em que ele precisava pegar um documento em PDF, tá? Com vários números, e ele tinha que transformar aquilo ali num documento em Excel, e pegando algumas informações específicas, tá? Nem eram todas as informações, para utilizar aquela base para trabalhar, né, através de ações de marketing no WhatsApp, tá? O que ele fazia? Ele simplesmente pegava aquele documento em PDF e pedia para um colaborador dele digitar manualmente as informações. Então, tinha dia ali que o colaborador passava 2 horas do dia digitando, tá, informação. Então, tu imagina o custo disso, tá? De 1 hora de um colaborador. Nós, em menos de 1 hora, tá, de mentoria, desenvolvemos uma solução, um agente, em que ele lia esse PDF, extraía as informações da forma que a gente queria, já tratava as informações, ajustava os números de telefone, por exemplo, colocava etiquetas da forma que a gente pediu para ele colocar e transformava aquilo no arquivo Excel. Para simplesmente ele pegar,
e botar Incrível. lá ou seja, um trabalho ali que ele consumia várias e várias horas diariamente, Uhum. foi feito rapidamente com a gente que ele está ali usando diariamente. Então, imagina a economia disso, de tempo e de dinheiro. Então, é esse tipo de solução que eu promovo através das mentorias. Muito bom. Excepcional, Rafael. Bom, já estamos quase no finalzinho aqui do nosso bate-papo. E, assim, pensando em uma mensagem final que você possa deixar para as pessoas, que você possa Uhum. contribuir. O grande Joel J fala uma coisa lá no finalzinho do super podcast dele, né? Ele fala: olha, se você pudesse deixar uma frase num outdoor que é visto por todas as pessoas, que será visto por Aham. todas as pessoas no planeta, que mensagem seria essa? Aí, pegando um pouquinho esse gancho do Joel J, que é um cara que eu admiro bastante, qual a mensagem que você deixa hoje, em meados de 2024, para as pessoas que estarão te assistindo aqui pela eternidade? Conta pra Uhum. gente. Olha, a mensagem que eu deixo para você é: busque olhar para o futuro. E esse futuro, ele não é disso a respeito à tecnologia, ele diz também a respeito à humanidade, a quem você quer ser, ao que você quer que o planeta seja, tá? Então, busque se aprimorar em todas essas áreas, através do autoconhecimento, através da tecnologia, estudando essas novas tecnologias que a gente comentou aqui. Busque o aprimoramento constante, porque quem busca o aprimoramento constante sempre vence, sempre cresce e transforma o mundo. Que lindo, que lindo. Rafael, onde as pessoas podem encontrar você? Quais os canais que você atua para conhecerem melhor a sua vida e o seu trabalho? Uhum. Olha, eu todo dia posto stories, tá, no meu Instagram, mostrando na prática soluções que eu estou aplicando ali, né, de inteligência artificial, de automações, para minha empresa, para mim pessoalmente e também para os clientes que eu atendo. Então, só com esse conteúdo você já vai ter vários insights, várias dicas, tá? Então, me segue lá no Instagram, que é @rcastrodigital. Também tem o meu canal do YouTube, onde você vai encontrar também muitos conteúdos, tá? Conteúdos de entrevistas como essa, tá? De notícias, atualizações sobre inteligência artificial. E se você quiser também dar um próximo passo, existe justamente a mentoria que a gente comentou e também os cursos online, tá? Que servem para você ter uma noção ali de como é que funciona tudo isso, de todas as funcionalidades que você pode utilizar na prática para otimizar seus resultados. Rafael, uma última pergunta que chega aqui é do Antônio Marcos da Uhum. Aldeota. Ele está perguntando aqui, recentemente você esteve num grupo de mastermind onde você recebeu uma aula ou ouviu uma palestra de uma pessoa que foi no Vale do Silício e que Perfeito. trouxe ideias atuais lá do Vale sobre algumas áreas da humanidade. Ele Uhum. está perguntando aqui como foi essa experiência e que áreas serão impactadas no futuro de acordo com estudos atuais lá no Vale do Silício. Perfeito. Márcio, recentemente teve um maior evento de inteligência artificial do mundo lá no Vale do Silício, tá? E as maiores empresas que são precursoras nessa área, como por exemplo a própria Nvidia, que hoje é a maior fabricante de chips que é utilizados para essa tecnologia, Microsoft, né, Apple, Google, estavam lá, né, explicando essas novas tendências. E basicamente a gente tem três grandes tendências aí para o futuro, em mercados que vão ser muito impactados pela inteligência artificial. A primeira área é a saúde, a segunda área é o setor de alimentos e a terceira área é o setor de energia, tá? Então, assim, contando rapidamente, tá? Pra gente também, porque é muita informação para não se alongar. A área da saúde, ela vai ser impactada na questão de nós conseguirmos viver mais. Muitas doenças vão ser curadas rapidamente nos próximos anos, graças à tecnologia. Então, além disso, nós estamos também descobrindo como rejuvenescer, como envelhecer mais lentamente. Hoje a ciência considera essa questão do envelhecimento como uma doença que pode ser curada, tá? E tudo isso vai fazer com que a gente viva muito mais. Na área dos alimentos, nós temos a tendência de gerar muita abundância através de alimentos produzidos em laboratório. Inclusive, hoje, nós temos carne que é desenvolvida em laboratório, tá?
E assim, carne, vamos dizer, natural, entre aspas, porque é utilizada células de verdadeiras, né? De carne realmente, né? De boa e tudo mais, que se multiplica, né? Que se clona rapidamente. Então, um processo natural, tá? Para você gerar carne, né? Você precisa cultivar ali o animal durante uns 5 anos, por exemplo, depois está pronto para o abate. No laboratório você faz todo esse processo em meia hora. Um exemplo aqui, mais ou menos. Então, vai gerar muita abundância no sentido que o alimento vai ficar mais barato, rápido de produzir, tá? E não vai ser mais um problema mundial. E a outra tendência também é relacionada à energia, tá? Energias limpas e ilimitadas, tá? Nós temos algumas tecnologias, como por exemplo, alguns países já estão desenvolvendo seus próprios sóis no laboratório, Uau. tá? E esse sol desenvolvido em laboratório, ele gera uma energia limpa e ilimitada. Então, eles estão aprimorando isso para poder deixar, né, realmente viável de ser utilizado, tá? Mas já alguns países, a tecnologia da energia é baseado no hélio, tá? Que faz a fusão nuclear, tá? É diferente da questão da bomba atômica ali, que é a fissão nuclear, mas essa que eu estou falando é a fusão nuclear, em que você consegue também, através desse processo, gerar energia limpa, tá? E ilimitada. E também está tendo grandes avanços nessa área. Então, o nosso futuro vai ser energia disponível para todo mundo, barata, alimento. Nós vamos viver, Márcio, no futuro, graças a Deus, de muita abundância. Amém. Tá? A tecnologia vai gerar isso para a gente. E a grande questão que fica, que a gente precisa realmente falar disso, que é muito importante, é a questão do que o ser humano, né, vai buscar quando ele tiver abundância, né? Como é que ficam os trabalhos, por exemplo, os empregos? Essa é uma grande questão que as pessoas sempre perguntam, né, e ficam até assim assustadas, né, com receio em relação à inteligência artificial. Como é que vamos fazer com tantas pessoas no mundo, né, que não tem como conseguir um emprego, tá? Porque essa é a realidade, isso vai acontecer. Chegar no nível que a inteligência artificial ela vai fazer as coisas tão rápido, prático, melhor do que a gente, e pela também a dificuldade de a gente se atualizar, por conta do nosso limite mesmo, de tempo, de como nós funcionamos, ela vai conseguir se atualizar muito mais rápido do que a gente, que de fato não tem como a gente competir, tá? Então, vai ser gerado o que a gente chama de renda universal, ou seja, provavelmente os governos eles vão desenvolver, né, alguma renda universal baseada nessa tecnologia que está gerando abundância para que todos os humanos tenham pelo menos ali o básico, né, para poder sobreviver. Então hoje a realidade é que a maior parte das pessoas trabalham para poder somente sobreviver, para pagar suas contas, né, básicas, e ter uma moradia, se alimentar, pagar uma conta de luz. Mas a ideia é que no futuro todos esses recursos sejam, né, realmente disponíveis para todos e que aí, como as máquinas estão trabalhando para a gente, os seres humanos vão ter tempo para desenvolver outros trabalhos por hobby, né? Por prazer, para ajudar a humanidade, para crescer espiritualmente, para o autoconhecimento. Então, esse vai ser o nosso futuro. Esse foi Rafael Castro, especialista em Growth Marketing, inteligência artificial, tecnologia, querida pessoa que vibra sempre em alta frequência. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Márcio. Até uma próxima, querido. Até o próximo. Tchau, gente. Tchau.